tem para as nossas vidas essa noite, né? Estenda suas mãos. Deus amado, Deus de glória, em nome do seu Filho amado Jesus, nós te agradecemos, Pai, porque aqui está o teu servo, o pastor Saulo, Pai. Obrigado pela vida dele, obrigado, Senhor, por ter colocado no coração dele esse estudo, Pai querido. Esse estudo tão abençoado, Senhor. Esse estudo, Pai, é porque ele foi da tua vontade, é porque o Senhor, Pai, quis que nós aprendêssemos a tua palavra através do pastor Saulo, Pai querido. Portanto, Pai, cabe a nós ouvir, cabe a nós, Pai querido, te engrandecer a cada momento por aprender mais e mais a tua palavra, Senhor. É no nome santo, amado e precioso de Jesus que nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia. Saúde a todos com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Amém? Tá saindo som aí? Abaixo? Som. Também não estou me escutando. Som. Tá bem aí na live? Som. 1, 2, som. Tá bom, agora está bom, né? Dá para escutar aí no fundo? Amém. Nós temos grandes motivos de alegria, de agradecer ao nosso Deus, né? É como eu postei lá no grupo, o pastor Ernesto, eu acho que agora ficou um pouco alto, não ficou? Não, deixa eu afastar aqui. Tem som. Pastor Ernesto, né, que nós vínhamos orando, Deus deu a vitória, já está em casa, recuperado. E eu soube também que há 2 semanas atrás o pastor Jorge Linhares, da Igreja Batista Getsemane, esteve internado também, precisou de oxigênio, né? Mas agora, segunda-feira, dia 25, ele já saiu, teve alta, está recuperado, graças ao nosso bom Deus. Amém? Bom, você que nos acompanha aí pelo Facebook e nos acompanhará aí pelo YouTube também no futuro. O tema é a soteriologia bíblica para o tempo da graça, né? Nós já discorremos aí sobre o arminianismo, o calvinismo, e hoje, na nossa última lição, nós vamos tratar do título aqui, a soteriologia apresentada na Bíblia. Amém? Se você que nos acompanha tiver o desejo de adquirir a apostila, é só entrar em contato em alguns dos contatos aí abaixo, WhatsApp, Facebook, que nós teremos o imenso prazer de enviar em forma de PDF para você, tá bom? Vamos para o nosso texto base aí, que é 2 Pedro 3,18. Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Amém? Hoje o culto é mais rápido, então eu tenho que dar uma resumida aí. Talvez eu vou matar os nossos irmãos ali do Data Show. Talvez eu pule alguns, né? Mas é por uma boa causa. Amém? Bom, já conhecemos aí diversas formas soteriológicas, né, todas existentes aí, mais conhecidas aí, né? Conhecemos também e refutamos os erros de interpretações de alguns textos utilizados como base para essas, né, soteriologias. Mas a pergunta que fica é: qual a verdadeira soteriologia apresentada pela Bíblia? Será que a Bíblia nos dá base para todas estas formas de soteriologia? E sou eu quem devo decidir qual devo seguir? Pois bem, hoje conheceremos a soteriologia apresentada pela Bíblia. E não, a Bíblia não nos dá base para as 3 formas soteriológicas até aqui apresentadas, né? Embora todas elas, como eu já disse desde o início, apresentem, né, e contenham verdades da verdadeira soteriologia bíblica, mas para que possamos compreender
é necessário que eu, que você que nos assiste, que nos despamos, né? Nos despirmos de Pelágio. Se você é um pelagianista, se dispa de Pelágio. Se você é um calvinista, se dispa de Calvino. Se você é um arminiano, se dispa de Armínio. Então vamos lá, vamos começar. Compreendendo a profecia. Bom, para que possamos compreender a verdadeira soteriologia apresentada pela Bíblia, a chave, né, interpretativa, exegética, necessária é a profecia aqui de Isaías 6, capítulo 6, versículo 9, né? E verso de 9 e 10, né? Diz aí, ó, vou acompanhar aqui com vocês no telão, você que está assistindo pelo Facebook vai acompanhar aqui na lateral, tá ok? Então disse ele: vai e dize a este povo: ouvi, ouvi, e não entendais. Vede, vede, mas não percebais. Torna insensível o coração deste povo, endurece-lhes os ouvidos e fecha-lhe os olhos, para que não venha ele a ver com os olhos, e a ouvir com os ouvidos, e a entender com o coração, e se converta e seja salvo. Amém? Esse texto, por que ele é a chave da interpretação? Porque a soteriologia do tempo da graça, do Novo Testamento, ele vai passar exatamente por essa profecia de Isaías 6. E essa profecia de Isaías 6, ela é exclusiva para os judeus. E eu não tenho dúvida disso. Olha o que diz o verso de número 1 desse mesmo capítulo. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. E as abas das suas vestes enchiam o templo, né? No ano da morte do rei Uzias. Se você pegar... Alguém poderia trazer um copo d'água para mim? Minha garganta... Fazendo um favor, tá? Pode ser dali mesmo, não tem problema não. Quando você vai lá para o livro de crônicas de reis, você vai se deparar com aqueles monte de reis. Então você vai ver que alguns podem falar: ah não, mas isso aqui é para a humanidade. Ah, eles estavam em cativeiro. Não, não havia cativeiro. Uzias foi um rei, né, em Israel, em Judá, mais precisamente, né? Não havia, na verdade, ele pegou o reinado. Obrigado, viu, meu irmão? Deus abençoe. Ele pegou o reino do pai dele em total idolatria. E ele restabeleceu a ordem do culto, ele quebrou os postes ídolos, né? Ele voltou Israel para a vontade de Deus. Quando ele morreu, novamente Israel cai em idolatria, e assim por diante. E aí no capítulo 6 de Isaías, se você pegar Isaías do capítulo 1 até o capítulo 5, você vai ver um Isaías. Alguns historiadores dizem que Isaías costumava profetizar a favor do rei, aquilo que o rei, né, até o capítulo 5. A partir da morte de Uzias, aliás, no ano em que ele morreu, na verdade, né? Aqui não fala que ele já havia morrido, mas ele relata que foi no ano da morte de Uzias. Se ele já tinha morrido, ele não relata. Então, nesse ano da morte do rei Uzias,
Isaías vê os querubins, os serafins e o trono de Deus, e ele diz que o séquito, né, a aba das vestiduras de Deus, enchia tudo ali. E os querubins que estavam sobre ele, cada um tinha 6 asas, né? Com 2 cobriam os rostos, com duas os pés, com 2 voavam. E aí eles cantavam, santo, 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 né? E aí Isaías vai dizer, né? Ai de mim que vou perecendo, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Senhor dos exércitos, né? E aí ele vai ouvir a famosa pergunta de Deus. Depois que o anjo vai lá e pega com uma tenaz, uma espécie de uma tesoura, uma brasa viva, né, queimando ali, e toca o lábio de Isaías e diz: eis que isso te tocou, e purificados estão os teus lábios. Aí então ele vai ouvir a famosa pergunta de Deus: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Então Isaías vai declarar: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. E aí o verso seguinte é o verso de número 9 e 10 que nós lemos. Então disse ele: vai e diz a este povo. Quem era este povo? Israel, os judeus. Ouçam, vou parafrasear aqui no meu português. Ouçam, mas não entendam, né? Vejam, mas não percebam. Torne-se insensível o coração deste povo, endurecidos os ouvidos, e fechem-lhe os olhos, para que não venham eles a ver com os olhos, a ouvir com os ouvidos e entender com o coração, e se convertem e sejam salvos. Perdão. Então, quando isso se cumpriu? Quando essa profecia se cumpriu? Romanos 11, 7 e 8 vai dizer o seguinte: que diremos, pois? Olha o que Paulo vai dizer. O que Israel busca, isso não conseguiu? Aliás, é uma afirmação daqui. A pergunta está aqui. É como se Paulo estivesse dizendo assim: que podemos dizer então? O que podemos dizer? Que o que Israel buscou, isso não conseguiu. Mas a eleição o alcançou. E os demais foram endurecidos. Como está escrito: Deus lhe deu espírito de entorpecimento, olhos para não ver e ouvidos para não ouvir, até o dia de hoje. Jesus vai confirmar isso em outros 2 textos do Evangelho, que é a mesma situação, o mesmo texto, relatados por 2 evangelistas. Em Marcos 4, 11 e 12, Jesus vai dizer o seguinte: e ele lhe respondeu, Jesus: a vós outros, esse entre parênteses aqui é só uma explicação que eu coloquei, tá? Não tem no texto. A vós outros, os discípulos e apóstolos, certo? É para esse, se você ler o texto lá, você vai ver que ele estava se dirigindo a este indivíduos, né? Aos discípulos e apóstolos, e também, lógico, tinha aqueles fariseus, aqueles que estavam no meio, que faziam parte daqueles que haviam recebido o espírito de entorpecimento. Então ele vai dizer, ó: a vós outros vos é dado conhecer os mistérios do reino, mas aos de fora, né, tudo se ensina por meio de parábolas, para que vendo vejam e não percebam, e ouvindo ouçam e não entendam, para que não venham a converter-se e haja perdão para eles. Olha Jesus confirmando Isaías 6. Para quem Jesus estava pregando ali? Tinha gentios ali?
Não tinha. Jesus estava em Israel. É lógico que moravam gentios romanos, mas aquele grupo que seguia não era grupo de gentios. Não havia grupo de gentios seguindo ele. A não ser quando ele entrava em cidades gentílicas, que nem Gadara, Finícia, que nem ele foi, Samaria. Quando ele estava ali, ali havia um público, né, as Decápolis, né, as 10 cidades gregas, ali havia um grupo gentil, mas geralmente onde Jesus estava, ele estava cercado por judeus, certo? Olha o que diz em Lucas. Respondeu-lhe Jesus: a vós outros, discípulos e apóstolos, né, é dado a conhecer os mistérios do reino de Deus. Aos demais fala-se por parábola, para que vendo vejam e ouvindo, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. Aqui é claro que a profecia não era para gentios, era para judeus, e Jesus confirma isso. Então, uma vez que eu entendo que existe um espírito de entorpecimento, um espírito de cegueira espiritual sobre um povo específico, agora fica fácil de entender qual é a soteriologia apresentada pela Bíblia. Então vamos lá para o segundo ponto. A soteriologia no tempo da graça e os diferentes modos da atuação divina, né? Nós vamos aí 2 modos diferentes de atuação divina na soteriologia no tempo da graça. E se você olhar na Bíblia, nós vamos ver aí que Deus escolheu Abraão, depois ele escolheu Jacó, né? E dentro do povo escolhido, ele também vai usar uma segunda eleição, certo? Então vamos lá. Então a atuação divina na soteriologia para os judeus. A partir de agora você descobrirá como Deus atuou. Então, tendo em mente aí que há um espírito de entorpecimento sobre Israel, mas não sobre todos, como nós lemos no texto de Romanos. Eu pulei alguns textos aí, tá? Romanos 11, que diz assim, ó, que Israel busca, mas a eleição os alcançou, os demais foram endurecidos. Então, não todos, né? Então vamos lá. O texto de Marcos que nós já lemos vai falar aí que há um grupo foi dado a conhecer os mistérios do reino, mas ao outro grupo não. Lá em Marcos e Lucas, né? Os que foram para eles era falado por parábolas, para que eles não entendessem. Era proposital, né? Por que Jesus precisava que isso acontecesse? Primeiro, a soberania de Deus, ele decide o que ele quer e pronto, acabou, né? Seria mais ou menos assim. Deus tem um modo dele trabalhar e ele sabe o porquê que ele deu um break ali, com uma pausa ali com Israel. Nós não podemos julgar, né? Isso é com ele. Mas se todo judeu cresce, crucificariam Jesus? Agora, se ninguém cresce, quem daria continuidade ao ministério? Nós teríamos conhecido o Evangelho? Então está vendo a forma de Deus trabalhar? Ele precisava que os judeus o entregassem, para que se cumprisse o que João disse lá: veio para o que era seu, e os seus não o... Mas a todos quanto receberam deles o poder de serem feitos filhos de Deus. Então ele precisava que um grupo o rejeitasse e o entregasse para ser crucificado, e que um outro grupo cresce e desse seguimento à pregação do Evangelho do Reino, né?
Vamos para Romanos 11, de 1 a 5. Olha o que diz. Nós vamos repetir o 1, né? Pergunto, pois, terá Deus porventura rejeitado o seu? Quem é o seu povo? Quem que era chamado de seu povo? Israel, tá vendo? Então, não tem como eu falar, não, isso é todas as nações, é todos os homens. Certo? E Paulo vai deixar bem claro isso na continuação. Ó. Terá Deus porventura rejeitado o seu povo? De modo nenhum, porque eu também sou o quê? Então, como que Deus rejeitou o seu povo se eu sou israelita e ele me aceitou? Entende? É o que ele está querendo dizer. Então ele está querendo dizer, olha, uma parte foi rejeitada, a outra pela eleição foi salva. Né? Então ele vai falar aqui, ó. Porque eu também sou israelita da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim, para que não haja dúvida que ele era judeu. Deus não rejeitou o seu povo a quem de antemão conheceu. Ou não sabeis o que a Escritura refere a respeito de Elias? Como insta ou pergunta, ou questiona perante Deus contra Israel, dizendo: Senhor, mataram os teus profetas, arrasaram os teus altares, e só eu fiquei, e procuram tirar a minha vida. Que lhe disse, porém, a resposta divina? Reservei para mim 7.000 homens. Olha, mataram todos os seus? Não foi isso que Isaías disse? Na visão de Isaías não existia mais nenhum profeta, só ele. Mas olha a resposta divina. Reservei para mim 7.000 homens que não dobraram os joelhos diante de Baal. Então ele disse assim: Isaías, não foram todos os profetas. Eu reservei alguns para mim. Né? E aí Paulo vai dizer, usando essa alegoria do profeta Isaías, que não foram todos, mas tinha alguns reservados, ele vai dizer: assim pois também no tempo de hoje sobrevive um remanescente segundo a eleição não é mais a eleição da lei, não é a eleição abrâmica. Agora os salvos não é pela eleição abrâmica, dentre os judeus, na soteriologia para Israel, para os judeus, são salvos pela eleição da graça. Entende? Então é um número limitado de judeus que são salvos nesse tempo. Por isso você vai entender quando a Bíblia vai falar, por exemplo, Pedro, lá em 1 Pedro, que nós vimos na aula passada, que ele vai assim, Pedro, apóstolo, aos eleitos da dispersão, forasteiros no Ponto, Ásia, Galácia. Quando ele utiliza o termo eleitos, Pedro está dirigindo a um grupo de judeus que haviam se convertido, e não aos gentios. Se você ler a carta de Romanos, faça isso, eu fiz o desafio aqui, quem fez? Leia o livro de Romanos do 1 ao 16, assim, ó, sem parar, ininterruptamente. Eu fiz isso umas 6, 7 vezes seguida. Aí você vai perceber que de vez em quando Paulo ele se vira para os cristãos gentios de Roma. Mas a maioria da carta, eu posso colocar aí 85% da carta de Romanos é para os judeus que pertenciam àquela igreja de Roma. Ele vai tratar questão de lei, tudo é para os judeus. Né? O capítulo 9, que os nossos irmãos calvinistas, está lá escrito, ele fez um de honra e outro de desonra. Tá aí, quem é o vaso de honra? Os eleitos da graça. Quem é o vaso de desonra? Os que receberam o espírito de entorpecimento, para que vendo vejam, mas não entendam, ouvindo ouçam e não percebam. E você vai ver que no capítulo 9, Paulo ele vai começar a tratar da questão judaica. Olha, quem é Israel? Então, deixa eu explicar para vocês, gentios, quem é Israel. Ó, foram eleitos. A eles pertencem as leis, as promessas, as alianças.
Teve promessa. Deus chamou primeiro Abraão. E foi também com Sara e com Rebeca, né? Com Jacó, quando ele foi Isaac, né? De Rebeca. Não tendo gêmeos nascido, para que o propósito da eleição fosse a glória para aquele que chamou e não para o chamado. Não tendo feito nem bem nem mal, Deus decidiu, olha, para ser o pai das 12 tribos que vai iniciar Israel, o meu povo, vai ser Jacó. Vai ser o mais novo. Foi lhe dito, o mais novo servirá o mais velho servirá o mais novo. Foi assim que surgiu. Então ele está explicando como, por que Israel tem importância na graça. Da onde veio Jesus? De onde veio Jesus? Então tá vendo a importância? Então ele começa a explicar. Aí ele começa a explicar, Deus permitiu que ele sobrevivesse no Egito. Ele fez permanecer o faraó vivo, para que ele pudesse contemplar a glória de Deus e ver que esse povo não era um povo comum. Aí talvez aqui vocês judeus vão começar com mimimi dizendo, então quem pode resistir? Ele faz o que quer e ninguém pode falar nada. Mas quem é você para contestar com o oleiro? Né? Quem é a coisa criada? Ele decide o que ele quer. Ele quis fazer um vaso de honra e um vaso de desonra e pronto, acabou. Assim como ele fez de Jacó um vaso de honra para iniciar uma nação e Isaú um vaso de desonra para uma outra nação que hoje nem existe mais. Ele quer fazer também no tempo da graça um vaso de honra de alguns e um vaso de desonra de outros. E você vai questionar? Não. Mas é dentro das questões judaicas. Não tem nada a ver com a soteriologia gentílica. Nós vamos ver aqui a diferença. Segundo ponto aí. Deixa eu ir que o tempo já está esgotando. Bom, a atuação divina da soteriologia para os gentios. Como que deu aí? No Evangelho de João, capítulo 11, 12, então é o texto que eu falei. Que diz assim, veio para o que eram seus. Quem eram os seus? Os judeus. Mas os seus o rejeitaram, né? Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu. Como que é a soteriologia para os gentios? A todos quanto o receberem. Cristo morreu por todos. Aí talvez alguém vai dizer assim, não, mas isso é universalismo. Não. O universalismo diz que Cristo morreu por todos, expiou o pecado de todos, então todos já estão salvos. A graça diz, a soteriologia bíblica diz, que Cristo morreu por todos, mas a graça só faz efeito naqueles que creem no seu nome. Todos têm direito à salvação, mas ela só vai fazer efeito, a graça só vai surtir efeito na vida do homem que crê, que se arrepende e crê que Cristo é o Senhor, o Salvador, que Ele morreu pelos nossos pecados, que Ele ressuscitou pelos nossos pecados para nos justificar. E aí ele confessa isso. Então é através da fé, né? Está aberto a todos. 2 Tessalonicenses 2,10 diz assim, o próximo texto, 2 Tessalonicenses 2:10 a 12, diz assim, e com todo engano de injustiça, é que aqui eu não vou me ater aqui, depois vocês leem melhor, mas nós temos que ficar esperto, porque agora nesses últimos tempos, é o que eu vou falar nesse texto aqui. Aqueles que por decisão própria decidirem não crer, vão receber um espírito de erro.
para dar crédito na mentira. Vão acreditar no anticristo, vão acreditar na besta, no falso profeta. Por quê? Vão receber o espírito de erro, tá? Pode passar, eu não vou me ater nesse não, vamos nos ater a mais, no mais importante aqui para resumir. Efésios também vai dizer o seguinte, Efésios capítulo 1, verso 13 e 14, depois de Paulo discursar como se deu a eleição dentre os judeus, aí no verso de número 13 ele diz assim, ó, em quem também vós, os gentios, né? Em quem também vós, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele, em Cristo, também crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Então, em quem também vós estáis aí? Paulo não vai falar assim, ó, vocês estão por causa de uma eleição. Paulo está dizendo, olha, vocês estão em Cristo porque vocês ouviram o evangelho da vossa salvação e porque vocês creram nele. Então vocês foram salvos, vocês foram selados, né? Em Marcos 16, 15, Jesus diz assim, ó, e disse-lhe, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Tem um texto de João, ou é Lucas, não me lembro agora a referência, mas ele vai dizer assim, ele vai trazer algo parecido aqui, ó. Quem crer será salvo, quem não crer já está condenado. João 25, 24. Já é mais claro. João ele não fala será, ele já foi mais objetivo. Olha, quem crer será salvo, mas quem não crer já está condenado. Porque o homem nasce condenado. E precisamos de Cristo. E Cristo está para todos. Só não será salvo quem não quiser. Né? E nós sabemos que não serão todos salvos, né? Pode passar. Por que disso? Pode passar. Tem um próximo slide aí que tem uma referenciazinha. Vai em Romanos aí, Romanos 11, 25. Isso, esse. Olha aqui o período aí que... Por isso que hoje nós temos aquelas visões escatológicas chamado pré-milenista, pós-milenista e amilenista. Aí dentro dessa escalinha aí tem umas outras subdivisões, né? Os pré-milenistas geralmente são dispensacionalistas. O que é dispensacionalista? Nós somos dispensacionalistas, né? Nós cremos no intervalo profético da profecia de Daniel. Não houve uma pausa no tratamento com Israel. Agora Deus está tratando com os gentios. E está aqui, ó. Porque não quer, irmão. Porque não quer, irmãos, que ignorais este mistério, para que não sejais presumido em vós mesmo, que veio o endurecimento em parte a Israel, não é em todo, né? Até que haja entrado a plenitude dos gentios. Tá vendo aí? O tratamento de gentios é diferente. O termo, e assim todo Israel será salvo, como está escrito, virá de Sião o libertador, e ele apartará de Jacó as impiedades. Então, vamos lá. O termo plerun, no grego, que é traduzido aí por pleroma, né? Por plenitude
plenitude dos gentios, né? Ele indica totalidade, completeza, completar, né? Ele tanto pode ser aplicado para tempo quanto para quantidade. Paulo, porém, não especificou se era tempo ou quantidade. Por quê? Porque eu creio que aqui cabe as duas. Porque Deus, Ele estipulou o tempo. Deus sabe quando será fechada a porta da graça? Então Ele sabe o tempo. Quando completar o tempo, fecha-se a porta da graça. Mas Ele também sabe a quantidade, sim ou não? Pela sua onisciência, Ele sabe quem são os que vão aceitar. Então aqui abrange tudo isso, tempo e quantidade. Então, quando completar a quantidade e o tempo dos gentios, se fechará a porta da graça. Aí Deus volta a tratar com Israel, e aí Israel será salvo novamente. Entende? E que é o texto de Tessalonicenses, lá também vai indicar, olha, o dia do Senhor não será assim, vai vir a apostasia, tem que ser afastado aquele que o detém. Mas vocês não precisam se preocupar, vocês foram escolhidos desde o princípio para ser salvo desse dia. Então, a igreja sobe, e aí Deus trata com Israel e salva Israel. E está aí a dispensação. Entende? Segue. Que já o meu tempo ali já foi. Né? Então nós vimos aí, tinha mais alguns textos aí. Eu só queria frisar 2 textos aqui do final. Vai lá para o Entendendo Alguns Textos Complexos. Põe aí o texto para mim, irmão, de João 6. Ó, João 6,44 diz assim, ó: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. E eu ressuscitarei no último dia, né? E prosseguiu: por causa disto vos tenho dito, ninguém... Põe o anterior, 37. O verso 37. É um texto antes. Não foi aí? Bom, então nós acompanhamos na apostila. É João 6, 37 e 38. Na apostila está aí, ó: todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. Porque eu desci do céu para fazer não a minha vontade, não para fazer a minha vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade daquele que me enviou é esta: que eu não perca nenhum dos meus. Pelo contrário, eu ressuscitarei no último dia. Certo? Os irmãos calvinistas vão usar esse texto para falar, tá vendo? Mas esse texto é dentro da soteriologia judaica. Quando Jesus diz, todo que o Pai me dá virá a mim, ele está falando de todos dos judeus que o Pai me deu, esses judeus virão a mim. E não foi assim que nós vimos? Quantos judeus vieram até Jesus? Mas quantos viraram as costas e falaram, é blasfemo, é herege, não é? Se eu for aplicar esse texto e o texto que o irmão colocou aqui, que é: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu ressuscitarei no último dia. E prosseguiu: por causa disto é que eu vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim se pelo Pai não lhe for concedido. Né? Se eu for aplicar isso como uma regra para a salvação geral, então eu preciso entender que Jesus não salvou mais ninguém depois da morte. Como assim, pastor? Vê aí o verso de número 17. Aliás, o capítulo 17 de João, tem aí? O capítulo 17? E aí eu vou concluir. Capítulo 17 de João, verso 12. Quando eu estava com eles, essa é a oração de Jesus no Getsemane. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome que me deste, e protegi-os, e nenhum deles se... O que ele disse aqui? No 37 ao 38.
E a vontade de quem me enviou é esta, que eu não perca nenhum dos que me... Nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a escritura. O verso de João capítulo 18, verso 7 e 9. Jesus agora vai ser preso. Olha aqui. Jesus de novo lhes perguntou: a quem buscais? Responderam: a Jesus o... Então lhes disse Jesus: já vos disse que sou eu. Se é a mim que buscais, deixem estes ir estes. Quem eram estes? Os discípulos que estavam com ele. Lá no monte, né? Orando. Para que se cumpra a palavra que dissera. Quem disse? Está se referindo a Jesus. Que Jesus dissera: não perdi nenhum dos que me... Então, se aquele que o Pai me deu, eu não vou perder. Então Jesus não salvou mais ninguém? Não, não é assim. É uma referência ao tempo que Jesus estava na terra, esses textos. Eu não vou perder nenhum enquanto eu estiver aqui. Todos vão ser salvos. E essa mesma garantia, depois de vida, ele transferiu ao Pai. Agora todos nós temos a garantia, o penhor do Espírito Santo. Amém? Então a conclusão aqui, só para encerrarmos, foi meio corrido, mas na apostila aí depois dos irmãos. Então diz assim: agora acredito que tenha ficado claro a soteriologia para o tempo da graça. E espero que este estudo possa ter contribuído para sanar aí quaisquer dúvida que possa ter existido em relação a este tema da soteriologia. E para que cresçamos juntos na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, se existia algum bicho-papão aí que... E se eu não for escolhido? Eu vou para o inferno? Como que eu sei se eu sou? Não, não tem isso. Se você aceitou a Jesus de coração, em verdade, com sinceridade e todo o seu entendimento, você é um salvo em Cristo. A eleição só cabe aos judeus. Amém? Querido Deus, obrigado, ó Pai, pela Tua palavra. Foi um tempo tão curto, tão corrido. Mas eu sei que o Senhor vai auxiliar os Teus servos a compreender essa questão. E a Deus a entender que o Senhor nos amou de uma maneira tão infinda. Complete com o Teu Espírito Santo, ó Pai, esta palavra no coração de cada um deles. Em nome de Jesus. Amém. Pastor Marcelo?